Boa noite mais uma vez, vamos falar de fé pela semana número 32. Essa semana aqui é importante, né? Porque eu queria deixar uma mensagem para vocês. No canal Vamos Falar de Fé no YouTube, deixe seus comentários, deixe suas sugestões, comentem, porque isso é importante. Cada comentário que vocês fazem, cada sugestão que vocês fazem, se gostou ou não gostou, é importante que o YouTube considere que esse vídeo aqui está sendo assistido ou não, e etc. Tal, e acaba divulgando para outras pessoas. E outras pessoas vão ter a oportunidade de receber a palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui, meio evangelizador, né? Que a gente está fazendo aí já há 32 semanas. Na semana de hoje a gente vai falar sobre Jesus, a parábola de Jesus e o ladrão da noite. Vamos falar primeiro sobre uma coisa que se chama escatologia. Escatologia, a palavra fala sobre o que é escatologia? É o estudo do final dos tempos, do fim da civilização humana, comumente chamado o fim do mundo, né? É muito complexo, muitas religiões falam sobre o final dos tempos nas suas escritas sagradas. E na nossa escrita cristã, a gente tem Mateus e João principalmente. Nós temos Mateus de uma forma um pouco mais literal e João de uma forma muito mais simbólica. Fala sobre o final dos tempos. Inclusive tem um livro do Apocalipse no Novo Testamento escrito por João. É um livro muito complexo, difícil de se entender, precisa se estudar muito para poder chegar ao conhecimento do significado do que foi escrito ali no livro de João, o livro do Apocalipse. A gente viu, por exemplo, na abertura da Olimpíada de Paris, um cavalo branco com uma figura sombria, vestida de preto, sem rosto, com o rosto preto, num cavalo branco, puxando um monte de gente com as bandeiras das nações. Isso em João, no livro do Apocalipse, ele fala sobre o anticristo, que dominaria o mundo e as nações seguiriam ele nesse momento final da civilização humana. Então foi realmente uma interpretação naquela abertura da Olimpíada, que foi uma interpretação anticristã, né, na verdade. No Novo Testamento, como eu falei, Mateus e João falam isso, e a parábola do ladrão da noite, em Mateus 24, 42, 44, uma parábola muito pequenininha, ela fala o seguinte: provavelmente essa parábola foi falada num sermão profético que Jesus fez, provavelmente foi na terça-feira antes da crucificação, na noite, na semana em que foi traído ali, no momento em que ele foi traído por Judas. Naquela ocasião, ele estava em Jerusalém. E a parábola tem uma conclusão profética. Os versos são muito pequenininhos, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Ele fala: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse que noite que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa, entrar na sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque nunca, numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. É isso que ele fala. Então você tem que estar sempre atento, sempre vigilante, porque você não sabe a hora que vai chegar o final dos tempos. Esse sermão ele fala sobre os últimos dias e trata da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ocorreu. E depois ele fala sobre a segunda vinda do Senhor. No final do sermão, na verdade, o que ele está fazendo é uma exortação à vigilância. E assim, ele diz que ninguém conhece a hora do retorno de Jesus e, consequentemente, a chegada do dia do Senhor. Ele fala isso claramente na parábola. Portanto, a grande lição do ladrão da noite pode ser resumida numa única ordem: vigiai.
vigilância é um estado ativo, não passivo. Não basta apenas esperar o seu momento, o momento da vinda de Cristo, o momento do seu encontro com Cristo. É preciso esperar vigilantemente, preparado, né, na sua fé. Mas o que seria vigilância? Vigilância é aquela que traduz um zelo perseverante, que distingue o prudente e o tolo. O tolo, o dia que vier que vir, virá. O que tiver que acontecer, acontecerá. O vigilante não. Ele vai seguir os preceitos de Jesus, os ensinamentos, e vai tocar em frente. E quando o dia, a sua casa será iluminada. Uma casa iluminada não entra as trevas. Se deixar a sua casa escura, sem a luz dos ensinamentos, o mal vai entrar e vai prevalecer. Ele enfatiza que a verdade ninguém sabe a hora que isso vai acontecer. E é mentiroso aquele pastor, aquele profeta dos tempos atuais que diz que quando será a volta de Jesus. Os verdadeiros seguidores de Jesus devem estar preparados o tempo todo para o que vai acontecer. Que nós não sabemos exatamente como. Está profetizado. Para finalizar, eu vou ler aqui um texto de Mateus 24, 35, 42, bastante complexo. Tem gente que vai falar assim, fica com medo até, né? Fica com medo quando lê essa frase, essas passagens, que ele fala assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra dos ensinamentos de Jesus vão permanecer. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo o moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Ele menciona Noé, né? Que na sua fé construiu uma arca para ele e seus descendentes e para os animais, sem saber quando iria acontecer aquilo. Ele acreditou, foi a fé dele que fez ele fazer aquilo. Enquanto os outros na cidade bebiam, comiam, casavam, festejavam, adulteravam, cometiam pecados, tinham vícios. E como a gente fala aqui, deixa a vida me levar. O dia que for acontecer, não importa, eu não sei. Eu não quero saber disso. Mas Noé perseverou. E o dia que chegou, o dilúvio, todos eles pereceram. E eles se salvaram, porque eles tinham a fé. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, você está vigilante? Você está preparado para o que você vai passar na sua vida? Para o momento final? Para o juízo final? Para o fim dos tempos? Independente do final dos tempos, todos nós iremos, não sabemos o final da nossa vida. Mas aquele que persevera, aquele que segue os ensinamentos de Jesus, persevera, fica em ora e vigia, na hora que chegar o seu momento, você vai entender tudo o que aconteceu com você, por que aconteceu com você. E você vai aceitar, se confortar, sabendo que o Deus é o único, que Ele está ao seu lado o tempo todo. Aquele que não vigiar
fim do seu tempo, ou no final dos tempos, Deus vai cobrar essa conta, né? Na verdade ele não vai cobrar, porque Deus é misericordioso, mas essa conta será paga, né? Como diz em Mateus 24, 35, 42. No campo, um será levado e o outro será deixado, porque um tem fé e o outro não tem fé. Lembrando que a fé é verdadeira, tá bom? Portanto, eu sempre falo: orai e vigiai. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.